A gente não dorme, a gente não pode dormir após um jogo como esse. A corda arrebentou, acabou a fase de Paulo Souza no Flamengo. O técnico está demitido, ele não continua no comando técnico do Flamengo. Ele e sua comissão técnica não continuam no Flamengo. Tá? Então a notícia é essa, o técnico Paulo Souza, que teve uma coletiva, mais uma coletiva desastrosa, que a gente vai mostrar para você que não acompanhou ainda, a gente vai mostrar aqui, o técnico Paulo Souza não é mais técnico do Flamengo. Agora a discussão é outra. Como será pago, como que o Flamengo vai pagar aqueles 7,7 milhões de reais que representava o restante do contrato dele até o final do ano. Ele tinha um contrato até 2023, mas apenas o primeiro ano é que tinha que pagar de contrato. Ele pagou lá os 2 milhões de multa para vir para cá e agora tem quase 8 para receber. Negócio da China, né? Mas não é culpa dele, não. Mais uma vez, né, o Flamengo discutindo como vai pagar isso, como vai ser o pagamento, em quantas vezes, como é que vai ser. Mas, mais uma vez, os cofres do clube sangrando graças ao seu Bruno Spindel, ao seu Marcos Braz. Né? Profissionais, sensacionais. Palmas. Os jogadores do Flamengo, né, fazem o que querem também, mandam no clube. A gente vê claramente, os caras não estavam entregando pro técnico mais, né? Mas jogador não tem que fazer isso, né? Derrubar treinador. Jogador não tem que fazer isso. Agora o cara pediu também, né? Com as coletivas que ele deu. É uma junção de problemas, né? A gente tem ele com problema com o Diego Alves, mas é uma junção de problemas, né? É uma junção de problemas. Cara, precisa de um técnico que consiga botar esses caras na linha, mas não é só o técnico, não. É o diretor também. O Flamengo precisa de um novo vice-presidente de futebol. O Flamengo precisa de um novo diretor executivo. Os dois estão sangrando os cofres do clube mais uma vez, com multas astronômicas para treinadores, contratando errado. Foi Domi, foi agora o Paulo Souza. O Renato Gaúcho até, eu acho que foi uma tentativa. O Rogério Ceni até teve títulos, mas o Domi e o Paulo Souza com multas altas, o Flamengo tendo que gastar esse dinheirão e de insistir em não trazer o Jorge Jesus. Né? Teve toda a oportunidade, não quis pagar, não quis trazer, não queriam trazer ele, a verdade é essa. Por que viajaram para lá? Não queriam trazer ele. Né? E aí, com essa história toda, mais uma multa para ser paga, tantas contratações ainda, tem algumas certas, mas tantas contratações erradas também, né, como a própria do Kennedy. Né? Olha, eu vou falar para vocês, é uma vergonha o que a gente está vendo no futebol do Flamengo hoje. E, cara, não dá para a gente entender mais esse erro da diretoria de futebol e aí o cofre do clube é que está sangrando. Né? E a gente tem também uma outra questão que é muito importante a gente falar. Desde que o Pelaipe saiu também, né, o profissionalismo deixou de existir no Flamengo. Né? O Flamengo não tem uma figura como a do Pelaipe ali para controlar os jogadores. É muito por isso também, não tem quem controle. Né? E aí até a culpa nem é dos caras. Os caras não tem quem controle ele. Se não tem quem controle eles, o que vai acontecer? Uma outra coisa também para a gente falar, né? O Flamengo perdeu muitos profissionais para clubes rivais, né? No Flamengo não tem comissão permanente, não tem Fábio Matias, não tem o Mauricinho, não tem o Fera, não tem preparador físico Betinho que foi para o Botafogo para trabalhar com o Castro, não tem o preparador de goleiros, o Wagner Miranda. O Flamengo não tem mais esses caras, porque o Flamengo perdeu muitos profissionais e outros, até o Alexandre Sanches, que ainda era da comissão permanente, foi pro polo aquático. O Flamengo não tem o que fazer, o Flamengo hoje não tem uma transição, eu já estava falando isso aqui, e por isso que o Flamengo deixou o Paulo Souza viajar demitido. Paulo Souza viajou praticamente demitido. Eu já tinha avisado a vocês desde segunda-feira, esse cara já caiu, ele só não foi avisado ainda. Eles deixaram ele viajar demitido porque eles não queriam colocar o cara que era do sub-15, sub-17, o Mário Jorge, que já era que não era, na verdade, para estar no sub-20, porque o Fábio Matias, que foi aproveitado no profissional depois do Mauricinho, ele saiu. Então o Mário Jorge na verdade, o Flamengo foi subindo as pessoas do sub-15 para o sub-17, para o sub-20. E aí, hoje, você teve uma subida dessas pessoas
que não estão com experiência, né? Cara, eu tô falando isso porque não tô dizendo que eles são ruins, mas você não teve um processo acontecendo no tempo certo. E aí você vai fazer uma transição como se você não tem uma comissão permanente. É muito amadorismo no futebol do Flamengo. É muito amadorismo. Então, Paulo Souza não é mais técnico do Flamengo. O Flamengo agora pensa como vai ajeitar isso aí para a viagem para Porto Alegre. Quem faz, a gente amanhã no decorrer do dia, a gente vai trazendo essas informações para vocês. Se é o Mário Jorge mesmo que vai, como é que vai ser isso, quem vai estar comandando, quem vai estar, equipe que vem com ele do Sub-20. Eu sei que é uma zona. Meio a isso, a nossa repórter Isabelle Costa, ela flagrou o Marcos Braz e o Bruno Spindel lá no hotel do Flamengo, na concentração, eles debatendo, né, sobre o que fazer, os incompetentes, né, desse departamento amador de futebol, debatendo o que vão fazer, né, se mantém ainda o Paulo Souza nessa viagem, mesmo demitido, a comandar o Flamengo contra o Inter e tomar uma goleada histórica para o Inter lá em Porto Alegre. É uma vergonha, né, o Flamengo não ter uma transição e eles cogitarem isso. Isso é uma vergonha. E aí surgem nomes aí como Maurício Barbieri, que ganhou da gente ontem. Surge também o nome do Vojvoda, do Fortaleza, que ganhou no outro final de semana, né? No jogo do Maracanã, aquela vergonha. E também outros nomes começam a surgir. Fala-se também no Cuca. Agora a gente vai ver realmente o que tem. O Cuca negou, que teve conversa e tudo mais. Vamos ver o que acontece. A realidade é que é uma zona o Flamengo. A gente espera que melhore. Mas aí que fica a questão. Adianta mandar somente o treinador embora? Vai resolver mandar só o treinador embora? Ou o problema é no departamento de futebol? Tem que mudar tudo. No meu entender, tem que mudar tudo. Boa noite, boa noite, boa noite. Vocês entenderam a gravidade disso? Quando vocês estão vendo imagens dele chegando aí na concentração depois do jogo. O Flamengo cogita pela primeira vez em sua história que o treinador demitido comande o time. O interino vai ser o técnico demitido. Que loucura, meus amigos. Isso é inadmissível. E detalhe, hein? Detalhe. Eu já falei pra vocês, até antes mesmo desse jogo contra o Bragantino já estava desse jeito. Agora vamos ver aí a coletiva pífia do técnico Paulo Souza. Vou começar aqui. Paulo, Fred Uba, do GE. Algumas semanas depois de um jogo no Maracanã, você foi perguntado sobre sua motivação de treinar o Flamengo. Você lembrou que até pagou uma multa na Polônia para vir para o Flamengo, uma opção de carreira. Hoje, se a pergunta sendo feita de novo, qual seria a sua resposta depois de tudo que você deve ter ouvido, deve ter lido depois do jogo com o Fortaleza e depois dessa derrota contra o Bragantino? Boa noite. Boa noite. Há coisas que eu não posso controlar e essas são aquelas que eu menos gasto energia. Quando eu tenho que gastar energia naquilo que é as minhas convicções, da nossa metodologia, em trabalhar com os rapazes da melhor forma que eu sei, para podermos ser competitivos e ganharmos jogos. Por isso, tudo aquilo que se comenta ou tudo aquilo que se escreve, com todo o respeito, é algo que eu não posso controlar. Daí o meu foco exclusivamente é analisar os nossos rivais, passar com clareza as ideias, os comportamentos dos nossos rivais para a nossa equipa, recuperar jogadores, tomar decisões para o jogo, de forma a podermos ganhar jogos. Paulo, aqui por gentileza, boa noite. Agora falando um pouquinho dessa questão do controle, o que você pode melhorar e trabalhar, queria que você falasse um pouco do que você achou que hoje faltou para o Flamengo e como trabalhar o emocional dos atletas, porque a gente observa o Flamengo um time gigante, obviamente que a cobrança é no mesmo nível, e eles estão envolvidos nessa situação e precisam, claro, dessa recuperação no campo. Não, sobretudo o que tem faltado um pouco mais tem a ver com o último terço, ofensivo sobretudo. Penso que houve um equilíbrio muito grande até ao golo, um golo que nasce de um livre, que nem sei se a bola está fora anteriormente neste não, mas nasce de um livre, onde há um desvio do nosso segundo homem, do Andreas. A nossa linha defensiva, penso que é o próprio Lázaro, o Lázaro e o Mateuzinho que estão como último na própria linha, mas há um desvio e em direção ao golo, e a partir daí a nossa equipa, ou seja, o jogo em si começa a ter uma tendência de Flamengo.
com maior domínio, com transições bem rápidas, porque todas as duas equipas no início pressionaram sempre o homem da bola, retiraram o espaço. O Bragantino teve muito mais capacidade, porque um dos comportamentos que eles têm é de acelerar, ou seja, sob pressão ou num jogador livre, depois dessa mesma pressão foi procurar mudanças de corredor, onde tem jogadores extremamente rápidos, bem competitivos, também no jogo aéreo, e isso, pouco a pouco, em alguns momentos, fez-nos baixar bloco, mas quase nunca sem grande perigo. E nós fomos criando, fomos chegando, tivemos esse mesmo domínio, tivemos, sobretudo, uma boa possibilidade de fazer golo com o Vitinho, com o próprio Everton, num cruzamento que chegou muito próximo de poder finalizar. Penso que é algo que temos que melhorar, ou seja, no último terço, atacar o espaço livre, sermos mais rápidos, sermos mais potentes a atacar esse mesmo espaço, não ficarmos tão na expectativa de podermos receber no pé, porque são momentos em que nós temos que nos superiorizar sobre o nosso adversário direto, senão tornamos mais fácil a quem defende. Sobretudo isso é onde nós temos que evoluir muito. Acho que nós, na construção, tivemos os nossos dois médios hoje com muita mobilidade, o Tiago muito bem a assumir as pausas do jogo, a sair várias vezes da pressão, a equipa, o nosso adversário sempre baixando, porque a procura que teve na pressão, nós criámos superioridade com os nossos meias, logo atrás dos volantes deles, ou seja, procurámos essa superioridade, algo que nós tínhamos identificado para o poder fazer. Faltou-nos, sem dúvida, essa última parte. Depois, já na última parte do jogo, dentro daquilo que tínhamos no banco e todas as mudanças que nós fizemos, sobretudo com a primeira mudança com o Pedro, e depois da expulsão, percebemos perfeitamente que o nosso adversário ia abaixar ainda mais, ia estar mais expectante, precisávamos de jogo muito exterior para poder fazer cruzamentos, tomámos uma opção também de ter um zagueiro junto ao Pedro no corredor central, podermos ter o Andreas um pouco mais à entrada da área para todas as segundas bolas e também na circulação poder finalizar. Tivemos uma oportunidade para poder igualar, não aconteceu, poderíamos ser ainda melhores, sobretudo em criar espaços nos corredores laterais para podermos fomentar ainda mais, com mais qualidade, cruzamentos, podendo ter dois jogadores importantes na área como o Pedro e como o Léo. Não fomos felizes nesse sentido. Parabéns ao nosso adversário. Paulo, boa noite mais uma vez. Na entrevista ali no fim do jogo, o Rodrigo Caio acabou falando que teve a substituição dele pelo Gustavo Henrique para colocar um jogador mais alto na área. Acabou indo o Léo Pereira e não o Gustavo Henrique. Sim. Essa era a ideia mesmo? Era o Léo Pereira ir para a área ou era o Gustavo Henrique que acabou ficando ali? Bem, há uma parte importantíssima do jogo que nós também acreditamos que nos últimos minutos podiam-se ter criado maiores situações de bolas paradas. Era um jogador mais com outra altura, de podermos ter mais um jogador nas bolas paradas importantes como é o Gustavo. Boa noite, Paulo Souza, Sidão Marinho da Litoral News. Queria saber qual foi o seu sentimento que passou pela sua cabeça, já no fim do jogo, quando a torcida do Flamengo gritou fora Paulo Souza e a torcida adversária gritou fica Paulo Souza, mostrando esse momento que o Flamengo vem vivendo. Repito, centrado em tudo aquilo que eu posso fazer com todo o meu coração, com toda a minha sabedoria para poder oferecer o melhor de mim mesmo a este Flamengo que tanto merece. Última pergunta. Paulo, por favor, eu queria te perguntar sobre o segundo tempo, Caio Capato, TV Bandeirantes. O Flamengo, no segundo tempo, teve quase o triplo de posse de bola do adversário, finalizou menos que o adversário, tem esses problemas de criação. Eu queria saber exatamente o que você quer abordar na semana com relação a isso, o que você quer abordar nos treinamentos para melhorar justamente nesse setor da criação. O nosso adversário, com espaço em profundidade e com a velocidade de deslocamento e velocidade de execução, é normal que isso poderia eventualmente acontecer. Nós procuramos, como eu disse anteriormente, procuramos ter um bom volume de jogadores dentro da área, porque sabíamos e estava evidente que o nosso adversário ia ter um bloco bastante baixo, bem junto, também com alguma presença aérea. Daí essa mesma finalização poderia acontecer
através de remates fora da área, segundas bolas que poderiam acontecer, cruzamentos, que era aquilo que nós procurámos fazer, e situações com o Marinho bem aberto, poder chegar para dentro, um jogador que tem essas características, poder rematar, poder fazer também cruzamentos, foi aquilo que procurámos, sobretudo.